Olá, queridos alunos, esse é o meu canal Valente da História e a aula de hoje vai ser o quê? Primeiro Reinado. O que a gente vai falar em Primeiro Reinado, tá? Vamos falar um pouquinho da Constituição de 1823. Assim que Dom Pedro assume, você vai ter uma Assembleia Constituinte fazendo essa Constituição, tá? E quem vai estar nessa Assembleia? A elite agrária. E quem é essa elite agrária? Alguém lembra dela? Seria o Partido Brasileiro da ala conservadora que estaria elaborando essa Constituição. Então vamos falar um pouquinho desse processo, tá? Dom Pedro vai fechar essa Assembleia Constituinte, vai descer o pau na galera, vai exilar e vai mandar prender todo mundo. Por quê? Por conta, né, de algumas coisas ali dentro da Constituição que iam minar o seu poder político, ou seja, o que essa Constituição dizia da mandioca de 1823? Vamos lá. Primeiro, ela dizia o seguinte, ela era classista, né? Ela só visava os direitos da elite agrária. E ela era o que o Dom Pedro odiou e tocou terror em cima, anti-absolutista, ou seja, ela vai tentar, né, restringir os poderes do imperador. E Dom Pedro vai exilar, vai fechar a Assembleia Constituinte, vai exilar a galera que está elaborando, vai mandar prender, vai fazer o Huawei, tá? Isso aí já vai ser a marca do autoritarismo dele, tá? E aí a gente vai para a próxima Constituição, a de 1824, onde Dom Pedro vai elaborar, tá? E nessa, é claro, ele vai colocar um adendo ali, né? Além do executivo, o legislativo e o judiciário, a gente tem o poder moderador. O que é o poder moderador? É o poder de veto do imperador, poder de veto ou aceitação, né? Mesmo que sejam votadas as coisas, o imperador tem direito de se negar, né? E cancelar tudo ali. Então você vai ter esse poder dentro desse processo, tá? O poder moderador vai marcar esse autoritarismo de Dom Pedro, tá? E aí você vai ter uma série de situações, como a Confederação do Equador, tá? E a Confederação do Equador vai ocorrer em 1824, e que foi a Confederação do Equador, vai ser um movimento ali na região Nordeste, em Pernambuco, que vai se espalhar ali no Nordeste, tá? E esse movimento, ele tem por causas, né, crise econômica, crise do açúcar, o autoritarismo de Dom Pedro. Além disso, tá, ele vai ter como estopim, né, a nomeação de um presidente indesejado, né, para a província de Pernambuco por Dom Pedro, ou seja, autoritarismo marca total, né? Os líderes vão ser o Frei Caneca e o Cipriano Barata, tá? Dentro desse processo, professor, o que vai acontecer com a galera da Confederação do Equador? Dom Pedro vai reprimir violentamente, ele vai mandar tropas por terra, vai mandar tropas, vai botar frotas pelo mar e vai descer o sarrafo na Confederação do Equador, né? Muita gente vai fugir, né? Muita gente vai se exilar, muita gente vai ser morta, né? Vai ficar morta, né? Vai ser morta, né? Principalmente o Frei Caneca, né? Que vai rolar, né? Perder um pescocinho nesse momento aí, né? Precioso. E aí, né? A Confederação do Equador vai marcar esse autoritarismo de Dom Pedro, tá? Então vamos falar das causas da crise do Primeiro Reinado? Vamos revisar tudo que a gente falou e entrar em outras causas. Primeira causa marca maior autoritarismo de Dom Pedro, que inclui, né, o fechamento da Assembleia e o cancelamento da Constituição de 1823, que inclui também a imposição do poder moderador na Constituição de 1824, a violência extrema, né, dentro do processo de repressão da Confederação do Equador. Você vai ter um processo de violência extrema que vai marcar, ou seja, o autoritarismo de Dom Pedro está bem explícito ali, tá? E esse é o principal, isso vai criar uma oposição a ele, tá? Uma oposição muito grande, principalmente do Partido Brasileiro, que se sente excluído do processo político com o autoritarismo de Dom Pedro. Então ele vai ter uma oposição muito grande. Mas não só isso, outros fatores vão arruinar o governo dele, como a Guerra da Cisplatina. Professora, Guerra da Cisplatina? Sim, tá? Vai ser a guerra onde você vai ter a disputa pela Cisplatina, né, em 1825, né, que vai de 1825 a 1828, pela Argentina e pelo Brasil. Vou lembrando que a Cisplatina ela foi anexada, né, pelo Brasil em 1821. Dom João alegava direitos do quê? Hereditários da Carlota Joaquina, da esposa dele, né? Porque ela era princesa de Espanha. E aí ele anexa. Então fazia parte do Brasil naquele momento. Só que a Argentina ela queria anexar, era uma área interessante, uma zona de livre comércio ali, uma área boa,
né? Então tinha uma disputa entre Brasil e Argentina, e Brasil e Argentina vão entrar em guerra por isso. O Brasil, é claro, vai tomar um sarrafo nesse momento, né? Da Argentina, que vai ganhar, mas a Argentina vai tomar um sarrafo da Inglaterra. Por quê? Mesmo que a Argentina ganhando, ela não vai ficar com o Uruguai, porque a Inglaterra vai apoiar o Uruguai, que vai se tornar independente, né? Vai fazer um tratado de paz lindo ali, né? O Uruguai vai se tornar independente, vai deixar de ser Cisplatina e vai se tornar República Federativa do Uruguai, e vai deixar o Brasil e a Inglaterra não, e a Argentina chupando o dedo. Professora, quais foram as perdas para o Brasil? Perdas materiais, perdas territoriais e também uma crise econômica muito grande por conta desse processo. Então, o que eu posso falar para vocês? A guerra, isso vai contribuir ainda mais para agravar a crise. Então, vamos falar um pouquinho, né, do estopim que levou, né, a esse processo de abdicação do Dom Pedro. A gente tem o nosso amigo, né, principal personagem desse caso, o Libero Badaró, que era um jornalista, tá, que fazia várias matérias, vários artigos, esculhambando Dom Pedro de autoritário para baixo, né? E imagina só, né, depois de vários artigos criticando o imperador, de repente Libero Badaró é assassinado. Quem é o principal suspeito? Imperador Dom Pedro, é óbvio, né? Claro que foi ele, né? O pessoal vai pensar que foi ele. E aí você vai ter uma série de protestos e motins contra ele, tá? Principalmente em Minas Gerais. Você vai ter uma organização contra ele. E aí o Partido Português, que rivaliza, já tem uma rivalidade muito grande com o Partido Brasileiro, que já está contra Dom Pedro, super irritado com o autoritarismo dele, a exclusão dele do cenário político. O Partido Português vai lá e faz uma homenagem linda para Dom Pedro. Acabou, o Partido Brasileiro foi a loucura. Você tem a Noite das Garrafadas, onde vão tacar garrafa até não poder mais lá no Palácio do lado do Pedro. O negócio vai ficar quente, né? E aí Dom Pedro vai entrar numa crise, vai ter vários processos de motim, de violência, o negócio vai esquentar e Dom Pedro vai tentar aplacar aquilo tudo. O que ele vai fazer? Dom Pedro ele vai, né, tentar nomear um ministério de brasileiro, vai tentar manter, né, uma relação boa, vai tentar se ajuntar, mas se achegar, né, se ajuntar muito, se achegar, mas o negócio já estava feito, já era tarde demais. Ou seja, você vai ter uma série de protestos e motins até ele abdicar em 1831. E no processo de abdicação dele, ele vai deixar, né? Ele vai para Portugal com a filha dele, tá? Que ele vai tentar reaver o trono para a filha dele mais velha, tá? Ele vai voltar para Portugal com ela e vai lutar contra Dom Miguel para reaver o trono para a filha. E ele vai deixar aqui o nosso Pedrinho, né? Nosso imperador Dom Pedro II com apenas 4 anos. E dentro desse processo vai desembocar o quê? No período regencial. Por quê? Dom Pedro tinha 4 anos e não podia reger o país. Então você vai ter um grupo, né, que vai ser elevado para esse processo, que vai reger enquanto Dom Pedro ainda não está habilitado para isso, tá? E isso vai ser tema da aula que vem, conforme a gente combinou, tá, queridos? Sejam bem-vindos, tá? É um prazer, né, estar com vocês aqui no canal, dando essa aula, trabalhando esses conteúdos, tá? E sejam sempre bem-vindos aos Valentes da História. Estaremos aqui para o que der e vier.